O Muro de Berlim dividiu a cidade em duas partes durante 28 anos. Hoje vamos conhecer os detalhes da sua construção, queda e história do símbolo da Guerra Fria. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. E inclusive esse é um vídeo sugerido por um dos inscritos aqui do canal. Ele foi sugerido pela Cauane. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu possa estar trazendo aqui no canal. Então, se já se inscreveu, vamos pro vídeo. O Muro de Berlim foi construído em 13 de agosto de 1961 e derrubado 28 anos depois, em 9 de novembro de 1989. O muro dividiu a cidade de Berlim em duas, a fim de evitar a imigração da população de Berlim Oriental para o lado ocidental. Dessa maneira, entre 1961 e 1989, a cidade ficou dividida em duas zonas distintas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Para vocês entenderem melhor do porquê da existência do Muro de Berlim, precisamos lembrar da Guerra Fria. Esta foi uma disputa geopolítica iniciada ao fim da Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, à frente do bloco socialista. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os principais vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética, ocuparam a Alemanha derrotada. Na cidade de Berlim se via esta situação com mais claridade, pois as três nações também se apropriaram de Berlim. Os três primeiros países possuíam o mesmo alinhamento no capitalismo. Assim, criaram a zona tripartida, algo que não agradou a Stalin, pois deixava ameaçado o território ocupado pela União Soviética. Em 1948, Stalin decreta o bloqueio de Berlim, que impedia a chegada de suprimentos à Alemanha Ocidental, pela terra e pelos rios. A resposta dos Estados Unidos e da Inglaterra foi utilizar aviões para garantir o abastecimento e o transporte. O cerco foi interrompido em 13 de maio de 1949 e os aliados permaneceram em Berlim. Igualmente, no dia 23 do mesmo mês, criam a República Federal Alemã na Alemanha, impedindo que Stalin se apoderasse de todo o território alemão. Por sua parte, a União Soviética decreta a criação da República Democrática Alemã na Alemanha Oriental, em 7 de outubro de 1949. Se a Alemanha toda sofreu com essa divisão, para a cidade de Berlim foi pior. A antiga capital estava em pleno território ocupado pelos soviéticos e foi cortada literalmente em duas. O muro media cerca de 155 km de comprimento, cruzava 24 km de rios e 30 km de bosques, e interrompeu o trajeto de 8 linhas de trens, 4 de metrô e cortou 193 ruas e avenidas. Estava defendido por grades com alarmes, cercas elétricas e arames farpados, pontilhado por mais de 300 torres de observação, patrulhadas por cães de guarda e soldados bem armados. Estes tinham ordem de atirar para matar em qualquer pessoa que tentasse atravessá-lo. Algumas construções sofreram diretamente as consequências da construção, como a Igreja da Reconciliação de 1894, que ficou restrita aos moradores do lado comunista. Na década de 80, com o objetivo de criar uma área junto ao muro, que ficou conhecida como Zona da Morte, o governo optou por sua demolição em 1985. Estima-se que 118 pessoas tenham morrido arriscando cruzar o muro. Outras 112 foram alvejadas ao despencarem das alturas, mas sobreviveram e foram presas, juntas com cerca de 70 mil pessoas acusadas de traição por tentar fugir da República Democrática Alemã. No entanto, 5.075 pessoas conseguiram superar todas essas barreiras e alcançar a Alemanha Ocidental. As fugas da porção oriental para a ocidental eram corriqueiras antes de 1960, e cerca de 2.000 pessoas invadiam diariamente, em busca de melhores condições de vida no lado capitalista. Em 1961, a fim de evitar mais fugas, o Walter, secretário-geral do Partido Comunista da República Democrática Alemã, decreta um novo bloqueio ao livre trânsito das forças armadas nos dois lados na cidade de Berlim. Assim, em 13 de agosto de 1961,
é iniciada a construção de um grande muro que se tornaria o símbolo máximo da Guerra Fria. Milhares de famílias se viram afetadas, pois muitos parentes e amigos ficaram de lados opostos e sem possibilidade de se encontrarem. Em 1963, o presidente americano John Kennedy, de visita a Berlim, faz um discurso memorável solidarizando-se com Berlim Ocidental, onde se declara que era um berlinês. Porém, as duas Alemanhas só reatariam os laços diplomáticos 10 anos depois, ao mesmo tempo que a União Soviética e Estados Unidos tentavam diminuir a tensão da Guerra Fria. Tanto a União Soviética quanto seus sócios do bloco comunista passavam por uma crise econômica e política. Por isso, usavam estratégias de abertura para oxigenar seus regimes. Em 1987, foi a vez do presidente americano Ronald a desafiar a Mikhail e derrubar o muro. Enquanto isso, Mikhail preparava a abertura da União Soviética ao mundo. E na mesma época, são registradas várias manifestações por mais liberdade em ambos os lados da fronteira alemã. Numa declaração transmitida pelas televisões, os políticos da Alemanha Oriental anunciam a abertura da fronteira. No bloco da Europa Oriental, vários países realizavam reformas. Em 1989, por exemplo, o governo da Hungria abre suas fronteiras, permitindo aos alemães alcançarem em massa a Alemanha Ocidental. Uma multidão de berlinenses se dirigiu ao muro no dia 9 de novembro de 1989 e começou a derrubá-lo com suas próprias ferramentas. Apesar de todo esse esforço, o muro só foi realmente destruído por escavadeiras. Até hoje, parte do Muro de Berlim foi mantido na capital alemã. Parte dele virou um mural de pinturas para artistas internacionais, enquanto outras servem como monumentos para que nunca mais se esqueça esta terrível construção. A parte mais importante que se manteve em pé está na zona conhecida como East Side Gallery. Ali podemos percorrer 1,3 quilômetros de muro, com impressionantes pinturas que refletem diversos acontecimentos relacionados ao muro. Por fim, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se unificam em 13 de outubro de 1980, 11 meses após a queda do Muro de Berlim. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixe seu joinha. E você que é novo aqui no canal, já se inscreve porque tem vídeos novos toda semana. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!